Essa videoaula vai ser um divisor de águas entre você e o seu concorrente. Saia na frente fazendo pão caseiro modelado e saiba que essa é a nova tendência do novo normal. Já que é para impressionar, então manda para cima. Fica até o final do vídeo porque hoje tem pão doce caseiro com trança embutida. Unte e enfarinhe uma forma retangular lisa de 35 cm de comprimento e 25 cm de largura. Essa forma pode ser baixa. Reserve. Bata em um recipiente um ovo inteiro com uma colher de chá de açúcar, uma colher de chá de óleo e uma colher de chá de leite. Reserve, pois este ovo batido usaremos para pincelar os pães antes de assar. Peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Misture tudo isso até que o fermento desapareça no meio da farinha de trigo. Em um recipiente, coloque 2 ovos inteiros, 200 gramas de açúcar, uma colher de chá de sal, 100 gramas de manteiga em ponto de pomada e 20 ml de óleo. Misture tudo isso muito bem até formar um creme bem liso. Acrescente agora neste creme 400 ml de leite morno e misture tudo até que comece a derreter o açúcar e comece a derreter também a manteiga. O leite nesse caso aqui precisa ser morno, somente para quebrar a friagem do leite. O óleo não pode passar de 20 ml, pois pode ressecar e muito a massa. Nesse caso aqui também, gente, pode ser a manteiga com sal, ou até mesmo margarina, pois o resultado sempre será o mesmo. Pois nesse caso aqui da manteiga, eu só vou precisar da gordura. Portanto, margarina ou manteiga para mim vai servir muito bem. Agora, coloque neste creme e de uma só vez a mistura de farinha de trigo peneirada juntamente com fermento biológico seco. Misture muito bem e lembre-se que quanto mais liso ficar este creme, mais lisa e com formação de glúten perfeito ficará a massa no final da sova. Vá acrescentando agora mais 800 gramas de farinha de trigo peneirada aos poucos, mexendo sempre com uma colher de pau depois de cada adição. Faça isso com a farinha sempre aos poucos para que não haja erro nessa etapa e a massa também não fique muito seca. Portanto, coloque a farinha de trigo peneirada aos poucos. Faça isso mexendo sempre com uma colher de pau até que a farinha ofereça resistência e você não consiga mais mexer com a colher de pau. Nesse momento, comece a sovar a massa com as pontas dos dedos. Depois de alguns minutos, passe a sovar com as mãos até que a massa desgrude das laterais do recipiente e comece também a desgrudar das mãos. Passe a massa para a bancada enfarinhada e comece a sovar delicadamente até que a massa fique bem macia e elástica. Pincele óleo em um recipiente. Coloque a massa no recipiente e em seguida cubra o recipiente com plástico filme. Deixe essa massa descansar por cerca de 20 minutos somente. Depois deste tempo,
Pincele óleo em toda a bancada para facilitar o manuseio da massa. Coloque a massa na bancada untada com óleo e comece a sovar delicadamente até que a massa volte ao seu estado normal de elasticidade e maciez. Divida esta massa em duas partes iguais. Em seguida, faça duas bolas de mesmo tamanho e peso com estes pedaços de massa. Abra com a ajuda de um rolo de macarrão cada bola de massa individualmente em um retângulo de massa de 40 cm de comprimento por 20 cm de largura. Pressione com as pontas dos dedos todas as laterais do retângulo de massa já aberto. Corte, separe a massa exatamente na metade, sendo 20 cm na parte superior e 20 cm na parte inferior. Comece a enrolar a massa começando pela parte superior, até encontrar a outra metade de massa separada. Acompanhe. Pressione muito bem as duas laterais do cilindro de massa já enrolado, fechando bem. Agora, coloque este cilindro de massa já enrolado exatamente na metade do retângulo de massa aberto na parte inferior. Deixe bem rente esse cilindro de massa com a massa de baixo, para não soltar o efeito de trança embutida, para não soltar nem na hora de crescer e nem soltar também na hora de assar. Com um objeto cortante, corte a parte superior e a parte inferior em 16 tiras de mesmo tamanho e largura. Veja. Comece a fazer a modelagem da seguinte maneira. Sempre a tira da parte superior, você vai trazer ela para a parte de cima superior do cilindro de massa já enrolado e posicionado. Em contrapartida, a tira da parte inferior, você vai trazer ela para a parte inferior do cilindro de massa já enrolado e posicionado. Faça isso até chegar no final da parte esquerda do cilindro de massa. Acompanhe. Agora comece o efeito de trança embutida pegando as segundas duas tiras da parte inferior, lado esquerdo do vídeo, passando pelo centro das duas primeiras tiras. Essas primeiras tiras devem se juntar uma na outra para formar o efeito de trança embutida. Agora volte as duas segundas tiras para a posição onde elas estavam anteriormente. Passe as duas terceiras tiras bem no centro das duas segundas tiras. Essas segundas tiras devem se juntar uma na outra para formar o efeito de trança embutida. Parece difícil e super complicado, né, gente? Mas não é. Faça tudo isso até chegar no final do cilindro de massa. Chegando aqui no final do cilindro de massa, trave muito bem as duas pontas finais debaixo do pão já modelado. Isso para que não solte o efeito de trança embutida na hora do crescimento da massa e nem solte o efeito de trança embutida na hora de assar os pães no forno. Faça tudo isso também com a outra bola de massa. Acompanhe de perto a modelagem.
Coloque os pães já modelados na forma já untada e enfarinhada. Pincele a mistura de ovo batido na superfície de cada pão. Como já sabemos, coloque uma outra forma retangular maior do que esta embaixo desta para não ter perigo de queimar a parte de baixo dos pães na hora de assar. Sendo assim, você vai deixar esses pães descansarem até que um encontre um ao outro e dobrem de volume. Bom, este é o seu desafio final, pois assar os pães vai ser a sua tarefa. Faça, asse e me mostre depois, tá bom, gente? Aguardo ansioso por aqui e te vejo em breve do lado de cá.